Outra fonte também muito usada, que você já vê no dia a dia, são essas fontes. Fonte de carregadores, né? Carregador de notebook, carregador de celular. E ele sempre, se você olhar aqui, tem escrito, atenção, tem lá entrada de, hoje em dia está tudo automático, de 100 a 240 volts. Mas é importante olhar, né? Que pode ser que ele seja só 110 ou só 220. E a saída, se for um carregador notebook, geralmente é 18,5 volts e uma corrente, sei lá, de 3 amperes. Se você for comprar, digamos, você tem o seu notebook, queimou o carregador, for comprar outro, é muito importante ficar atento a essa tensão. A tensão tem que ser um valor igual, né? A tensão tem que ser igual. Já a corrente, porque essa corrente que ele dá aqui é a capacidade de fornecer, né? Então a corrente pode ser igual ou maior. Não se preocupe que uma corrente maior não vai queimar seu equipamento. O que ia queimar seu equipamento é se a tensão for maior. Então a corrente sendo igual ou maior, o equipamento só vai puxar aquele valor. Se ela for um pouquinho abaixo, às vezes funciona, mas pode acontecer de quando você precisar usar seu computador no máximo, ele desliga. Isso também acontece com carregador de celular. Você bota um carregador com corrente menor, carrega, só que vai gastar mais tempo, né? Porque lembram lá que a corrente, né, é o fluxo dos elétrons. Os eletrozinhos passando para carregar a sua pilha lá, que é a bateria do celular. Então, se eu tenho essa corrente menor, eu vou ter menos fluxo de elétrons e vou demorar mais tempo para poder carregar a sua pilha, que é a bateriazinha que tem no celular. A bateria do celular geralmente é 3,7 volts de lítio e ela em plena carga chega até 4,2 volts. Essa aqui é a fonte. Quem teve a oportunidade de fazer prática no laboratório já usou, né? Uma fonte que eu tenho a opção de ajustar a tensão, né? E muita gente chama até de voltagem por isso, porque tensão em inglês se chama voltage. E aqui a corrente, né? Que é bem parecido, só muda que ele trocou o O aqui pelo current, né? Eu ajusto a tensão e a corrente. Essa aqui, quando eu ajusto a tensão, o valor já sai direto no mostrador. E a corrente só vou saber quando eu botar carga. Quando eu boto carga no equipamento, ele começa a funcionar. Se aquele limite de carga ultrapassar o que você ajustou, ele vai acender essa luzinha aqui. Essa luzinha que tem o nome CC. Esse CC é de curto circuito. Mesmo que não seja um curto circuito, mas se a corrente começar a cair no valor, essa tensão não consegue mais se manter. Digamos, você ajustou para 12 volts e a corrente extrapolou o valor que você ajustou, ela começa a cair. 12, 11.9, 11.8. E a fonte entende isso como um curto-circuito, o afundamento de tensão. Então essa fonte ela transforma corrente alternada, né, que entra lá da rede, 220 volts, por exemplo, em uma corrente contínua que pode ser dos mais diversos valores, vai depender da necessidade. E mesmo que todos os cálculos, para facilitar que a gente trabalhe com equipamentos ideal, né, eu sempre tenho um valor medido e um valor real, né? Esse aqui eu uso muito na prática, né? É tanto que esse slide era a sequência da prática. Quando você tem um valor que você mede e um valor que você lê, né? Esse aqui é o valor que você vai lá, mede com o equipamento. Eu vou botar equipamento para facilitar, que é a abreviação, mas é no caso multímetro, voltímetro, ohmímetro. E esse valor nominal é o valor que você lê. Você lê no dispositivo, lê no resistor, por exemplo. Você lê pelo código de cores. Esse valor nominal é o que você lê. E ele também vem aqui. Então, quando você faz esse cálculo, valor medido menos valor lido, dividido pelo valor lido, vezes 100,
né? Isso aqui, esse porcentagem é só para dizer que vai ser dado em porcentagem, mas é para multiplicar só por 100. Você tem o valor de um erro de medida. Então, às vezes em algumas práticas ou em alguns relatórios você precisa dizer qual o erro da tensão medida com a esperada. Você faz isso aqui, né? Valor medido aqui e valor esperado, esses dois nominais. E preparando também para o laboratório, a gente tinha como fazer essas medidas lá. A gente até fez algumas práticas que é de medir a tensão em cima do resistor. Lembrando que se eu tiver o valor do resistor e tiver o valor da tensão dele, eu encontro a corrente que passa por ele, né? E se for um circuito em série, eu tenho a corrente que passa por ele, eu tenho a corrente de todo o circuito. Aqui também eu consigo medir essa tensão total, como também tem a opção de medir a tensão só aqui nessa dispositivo. Lembrando novamente que no circuito desses, se eu tiver um valor aqui de V1, né? Vou chamar aqui de V1. Não, aliás, vou chamar aqui de V total, que é de ponta a ponta. E eu tiver aqui também um V1, e esse aqui chamando de V2, esse V total vai ser V1 mais V2. Né? Se eu mostrar para vocês numa questão de prova ou de uma atividade, essa tensão e essa, e pedir essa, é só somar as duas. Se eu mostrar só V1 e a total e quiser V2, é só pegar V total menos o V2, ou V1, aliás, que encontra V2. Por aí vai, faz essas manipulações. Na corrente alternada, eu não tenho polaridade para medir, e o que eu digo aqui foi o que eu mostrei a vocês antes, nos outros slides. É que se eu medir no digital, eu só acrescento o sinal, mas se eu medir no analógico, o ponteiro vem para essa ponta aqui. Isso pode danificar o equipamento. Para medir corrente, sempre relembrando, né, para vocês, que tem que estar em série, o equipamento tem que estar na sequência, é como se ele fizesse parte do circuito. Você não pode pegar um amperímetro e jogar aqui em cima. Ele pode vir antes ou pode vir depois, só lembrando que se o mais estiver aqui, ele tem que obedecer esse mais, se for analógico, né? Se for digital, não tem tanto problema, como falei. O digital só aparece o sinal. O analógico, inclusive para a corrente, o risco de queimar é ainda maior. E para alternada, não tem esse problema. Ele mede em qualquer um dos dois sentidos. Outra dica também de prática, sempre que for medir um resistor, nunca medir segurando eles, porque a gente tem uma resistência própria. Então, se você fizer essa ligação aqui segurando, é como se você estivesse medindo o resistor em si e o resistor do seu corpo, né? O resistor do seu corpo. Então, tá uma resistência aqui paralela e não só o valor que você quer medir. E principalmente, sempre está desenergizado. Sempre está desenergizado, porque senão você pode, no mínimo, queimar o equipamento. Pode causar até coisas piores, né? Esse aqui é um exemplo do instrumento de medida. Esse aqui é um de escala automática que eu só escolho, né? Se eu quero tensão alternada. Aqui eu tenho tensão contínua. Tem outro vídeo lá que explica mais sobre o multímetro, vocês dão uma olhada na sequência, né? Aqui tensão contínua, só que valores menores. Aqui eu vou medir resistências, né? Se eu apertar o botão amarelo eu vou medir capacitância, mas isso é outro detalhe. E aqui para medir correntes, né? Tanto em contínuo como alternado, que eu utilizo só esse botão para fazer essa diferença. Agora que já vimos as principais grandezas, como é que calcula a lei de Ohm, vou fazer um breve resumo de como se faz as medidas, né? Sempre que se for medir a tensão, você veja aqui que tem uma unidade chamada de CV. Esse DC vem do inglês direct current, que significa corrente contínua.
Quando é corrente alternada, né, corrente contínua é aquela que tem geralmente esse símbolozinho aqui, que ela é constante ao passar do tempo. Quando é corrente alternada, que seria esse lado de cá, ó, ACV, significa do inglês, né, Alternative Current. Isso aqui, ACV é corrente alternada. Mas aí eu estou falando em corrente alternada e corrente contínua, mas o que eu estou medindo é tensão. Mas ele está falando tipo de corrente, né? Que essa aqui no caso é aquela que muda ao passar do tempo, que eu estou medindo a tensão. Então aqui eu estou medindo tensão em corrente contínua, tensão em corrente alternada. Quando é para medir corrente, vai ter escrito aqui ACV, ou quer dizer, ACA e DCA, que é esse caso aqui, ó. Tem DCA e esse aqui no modelo não tem para medir ACA, né? Aqui tem DCA, aqui é DCV. E quando eu vou medir, eu faço assim, encosto o polo positivo, né, que é esse aqui, no positivo da pilha. O negativo, que é esse preto, no negativo da pilha. Mas se eu fizer invertido, no caso do digital, a única diferença é que vai aparecer o sinal. Se fosse um analógico, você poderia danificar, porque o ponteiro vai para frente quando você está medindo e volta para cá quando você bota ao contrário, e pode danificar o ponteiro. Mas nesse caso aqui não teria problema, porque aqui eu estou medindo um ACV, ou se eu vou falar em português, seria uma tensão de corrente alternada, aqui em português, né? E aqui em inglês, que é como vocês vão encontrar nos equipamentos, né? É uma tensão. E aqui o tipo de corrente que é alternada, né? Como no inglês muda as ordens, essa sigla muda de posição. Já na tomada não faz diferença. Se eu botar aqui fase neutro ou neutro fase, esses ponteiros vão sempre medir por um lado só, já que é feito para isso. Mas na hora de medir corrente contínua com esse ponteiro analógico é diferente. E para medir uma bateria, tem aqui também um exemplo. Bota aqui o polo mais no mais e o menos no menos e já mostra o valor. Já para medir corrente, a gente sabe que corrente é o fluxo de elétrons através de um condutor. Então eu tenho que fazer com que esse fluxo passe por dentro do equipamento. Então vocês vão ver aqui na imagem que eu saio, imagino que a corrente está saindo aqui pelo mais, ela tem que entrar no equipamento. Passa no equipamento, ele vai contar ali aqueles elétrons que passaram, depois ela vai sair, passar pela carga, tem que ter uma carga, senão essa corrente vai ser muito alta, depois voltar para a pilha. Então, só se fizer essa ligação, onde passa por dentro do aparelho para depois sair, é que eu consigo medir corrente. Para poder ele fazer essa contagem dos elétrons que passaram. E tem que ser com a carga, porque se eu fizer sem carga, você imagina assim, ó, a corrente é igual a V sobre R. Então, para qualquer V, eu vou chutar aqui 3 volts. Se você não botar carga, a gente considera que a resistência de um fio é 0 ohms. E tente fazer essa conta aí para ver qual a resposta que vai dar. A calculadora vai dar que dá errada, mas se você vai pega esse zero e bota um valor bem próximo, bota assim 0,0000001, que é um valor, não chega a ser zero, mas é bem próximo de zero. E veja aqui que esse valor vai tender a um valor muito alto. A gente chama lá na matemática que tende ao infinito. E isso, tender ao infinito, significa queimar o equipamento, né? Se ele tiver proteção, ele abre só a proteção, né? Mas essa corrente aqui ela é muito alta. Então por isso que sempre que for medir corrente tem que estar em série. Tanto que a maioria dos equipamentos tem uma mudança na ponteira. Não sei se dá para notar aqui, que aqui tem escrito com, que é o negativo. Aqui tem escrito V e ohms, né, que é para medir tensão e resistência.
E para medir corrente, eu tenho essas duas, né? Para medir corrente, eu tenho essas duas ponteiras em locais diferentes, para garantir que quando eu for medir corrente, eu sei o que estou fazendo e estou botando a ponteira no local diferente, né? Aqui eu tenho mais outros exemplos, né, que até mostram o resistor para dar uma quedazinha de tensão, passa por dentro do equipamento, ele mede, volta por aqui, acende o LED e volta para a bateria, né? Então a corrente faz o caminho. Então assim é que eu vou medir corrente. Até aqui é a unidade DC mA. Aqui do mesmo jeito eu tenho uma bateria, lembrando que também se for no digital e eu trocar a polaridade, ele só vai acrescentar um sinalzinho aqui. Já nesse não, eu tenho que ter certeza que o mais vai vir por aqui, ó. Você tá vendo que o mais saiu daqui? Eu tenho que garantir que ele entre por essa ponteira aqui, que ela seja mais. Se eu fizer invertido, esse ponteiro vai querer ir para lá e vai danificar o equipamento. Quanto maior for a corrente, maior a chance de danificar o equipamento. Nesse caso aqui, ó, já tá direitinho. Até se fosse invertido só aparecia o sinal, mas entra pelo mais e sai pelo menos. É tanto que o mais é a ponteira que a gente faz a troca. Ao menos geralmente, né, na maioria dos equipamentos que eu conheço, permanece no mesmo lugar. Então depois que a corrente passou pelo equipamento que ele mediu, é que ela sai por aqui pelo menos, passa na carga e volta para a pilha, para a bateria.